Olá, bem-vindo à nossa segunda aula da unidade 2. Hoje nós vamos falar sobre substantivos. Os substantivos, segundo a gramática da língua portuguesa e a definição da NGB, Nomenclatura Gramatical Brasileira, são os responsáveis pela designação dos seres, ou seja, são eles que dão nome às coisas. Eles dividem-se em comuns, porque nomeiam seres da mesma espécie, ou seja, meninos, cachorros, árvores, são todos da mesma espécie. Há muitos meninos, há muitos cachorros e muitas árvores. Também próprios, substantivo próprios, que denominam seres em particular. Podem ser nomes de cidades, estados, países, pessoas e assim por diante. Por exemplo, João, Curitiba, Canadá, Machado de Assis, Deus e assim por diante. Também tem substantivos concretos, que dão nome aos seres reais ou que há sentido igual para todos, aquilo que a imaginação apresenta como real. Pode ser mulher, pedra, pode ser fada, avô, etc. Os substantivos também podem ser abstratos. Eles nomeiam sentimentos, ações, qualidades ou estados dos seres. Por exemplo, a beleza e a coragem são qualidades. Saudade e alegria são sentimentos. Esforço, viagem são ações. E morte e doença são estados da alma. Os substantivos também podem ser simples, porque formados por um só radical. Por exemplo, pão, lobo, chuva. Também podem ser compostos, formam-se com mais de um radical. Passatempo, pré-história e assim por diante. Primitivos, porque não derivam de outra palavra, eles são a origem, terra, pedra, dente, como a gente viu lá no comecinho. Derivados, vieram das palavras primitivas, também já vimos, ou seja, derivam de outros substantivos, terreiro, pedraria, dentista e assim por diante. Também temos os substantivos coletivos, aqueles que denominam grupos ou conjunto de seres da mesma espécie. Por exemplo, rebanho, denomina ovelhas, ramalhete, flores, cardume, peixes, matilha, cães e assim por diante. Como se dá a flexão dos substantivos? Bom, os substantivos se flexionam para indicar gênero, ou número, ou grau. O gênero, a gente sabe, masculino ou feminino, o número singular ou plural e o grau aumentativo ou diminutivo, ok? Os substantivos podem ser ainda epicenos, sobrecomuns, comuns de dois gêneros e de gênero incerto, ou seja, não trata de masculino ou feminino, não se trata disso. No epiceno, nós encontramos palavras que designam alguns animais e tem só um gênero, seja macho ou fêmea. Por exemplo, jacaré, que você só tem o jacaré macho ou fêmea, cobra, a mesma coisa, onça, a mesma coisa. E para diferenciar isso, como é que eu faço? A gente coloca no contexto da frase alguns acréscimos. Por exemplo, o jacaré fêmea estava rodeada de filhotes, entende? E como seriam os substantivos sobrecomuns? São aqueles que designam pessoas e têm só um gênero, se referindo a homem ou mulher. Por exemplo, a criança. Pode ser a criança menino ou menina. A pessoa pode ser o homem ou pode ser a mulher. O guia pode ser homem ou mulher e assim por diante. Os substantivos também podem ser comuns de dois gêneros. Possuem uma só forma de designar os indivíduos, independente do sexo. A diferença é que será possível identificar apenas de dentro de um contexto e quando fizer uso de artigo, o, a, os, as, antes das palavras. Por exemplo, o colega, aí eu sei que é masculino. A colega, eu sei que é feminino. Estudante, o estudante, a estudante e assim por diante. Quando o substantivo está em número, quando eu falo dos números dos substantivos, é porque estou falando do plural ou do singular. Então, o plural nos substantivos normalmente se dá com o acréscimo do S no final das palavras, mas há situações em que é preciso acrescentar ES, no caso, por exemplo, de colher. Colher, es. Então é colheres. Is, no caso de pastel, por exemplo, pastéis. NS, no caso de nuvem, por exemplo, nuvens. Ons, no caso de botão, ó, botões. Não é botões, é botões. Ok? E quando nós falamos dos graus do substantivo, o que seria isso? O grau nos substantivos reflete as variações de tamanhos e seres e podem ser aumentativo, o aumento do objeto ou ser em relação ao seu tamanho real. Então, por exemplo, eu coloco, ao invés de dizer naquela bolsa, eu coloco naquela bolsona cabe todos os meus instrumentos de trabalho. Ou diminutivo,
diminuição do objeto ou do ser em relação ao seu tamanho real. Por exemplo, aqueles olhinhos sempre brilham quando sorri. Ok? E o adjetivo? Trazem uma qualidade característica ou qualificam os seres em geral. Os adjetivos, então, eles sempre servem de roupagem para outras palavras. Eles nunca vêm sozinhos na frase. O adjetivo denota nacionalidade quando ele é pátrio. Então, lugar de origem de uma pessoa ou de um determinado objeto. Por exemplo, quem nasce no Brasil, brasileiro. No Japão, japonês. Quem nasce no estado do Rio de Janeiro, fluminense. Esses são os adjetivos pátrios. Como se dá a formação do adjetivo? Olha só, nós temos em primeiro lugar os adjetivos primitivos, que não derivam de nenhuma outra palavra, como por exemplo, bom, forte, feliz e assim por diante. Essas palavras, antes delas, não tinha nenhuma para ela ser gerada, ela veio assim. Mas os derivados não. O adjetivo derivado, ele deriva de outras palavras, normalmente de substantivos ou verbos, como por exemplo, famoso, amado, carnavalesco e assim por diante. O que seria um adjetivo simples? Formados apenas por um elemento, como por exemplo, brasileiro, escuro e assim por diante. E o composto? Que são constituídos por mais de um elemento, como por exemplo, luso-brasileiro, castanho escuro, etc. E a flexão dos adjetivos, como se dá? Podem se flexionar em gênero, número e grau. Igualzinho ao substantivo, você notou? É porque o adjetivo ele serve ao substantivo, então ele tem que acompanhar mais ou menos o processo flexional do substantivo. Ele se flexionou em gênero, uniformes e ou biformes. Os uniformes são aqueles que possuem a mesma forma, tanto no feminino quanto para o masculino. Leal, superior, inferior e assim por diante. Biformes são aqueles adjetivos de duas formas. Ou seja, um para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, mal ou má, europeu ou europeia, alemão ou alemã. Em relação ao número, singular e plural, da mesma forma que os substantivos, como eu estou dizendo. E agora, falando sobre os graus do adjetivo, nós temos o grau comparativo de igualdade e superioridade. O de igualdade, por exemplo, sou tão alto quanto você. Então, você compara. O de superioridade, na forma analítica fica, sou mais alto do que você, ou na forma sintética, você é maior que eu. E de inferioridade, como é que fica? Sou menos alto do que você. Também temos o grau superlativo. O grau superlativo se divide em absoluto e relativo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os verbos. Os verbos podem ser analisados quanto? Olha só quanta riqueza morfológica, sintática e semântica. Tempo, modo, número e pessoa. O verbo é a classe mais rica de análise na língua portuguesa. Quanto ao tempo, nós temos o presente, pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do pretérito e futuro. No modo, nós temos o indicativo, imperativo e o modo subjuntivo. Quanto ao número, nós temos o estudo dos verbos sobre singular e plural e na pessoa, primeira, segunda e terceira pessoas. Como são as formas nominais dos verbos? Infinitivo, gerúndio e particípio. Como que é isso? O infinitivo são os verbos terminados em R, o gerúndio são os verbos terminados em NDO e o particípio são os verbos terminados em DO. Agora sobre as vozes verbais. Para mostrar se uma ação está sendo sofrida ou praticada pelo sujeito, podem se dividir em ativas, quando o sujeito pratica a ação expressa pelo verbo. Por exemplo, os pais educam os filhos. Quem educa os filhos? Os pais. Então, aqui nessa frase, os pais é o agente que está praticando a ação. Então, ativos. Como forma passiva? Disse que aqui o sujeito é paciente, ou seja, ele recebe a ação expressa pelo verbo. Então, no caso, os filhos são educados pelos pais. Ok? E a voz reflexiva do verbo, como funciona? O sujeito é ativo e passivo ao mesmo tempo. Então, o homem feriu-se no acidente de carro. Quem feriu? O homem. Feriu quem? Ele mesmo. Então, ele se feriu, ele feriu-se. E as conjugações dos verbos, como funciona? Os verbos dividem-se também nas conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Ok? Terminados em ar, cantar, nadar, falar. Terminados em beber, comer, escrever. Terminados em ir, partir, abrir, rir e assim por diante. Eu espero você na próxima aula.